Olá, eu sou Iago Luiz de Moraes. Até onde eu tenho conhecimento, eu sou o primeiro e único psicólogo brasileiro voltado para o atendimento especializado aos homens. E esse é o Psicoandrologia, um canal no qual divulgo informações científicas sobre o homem, os meninos e a masculinidade, para que você, homem, possa ter mais qualidade de vida e mais sucesso em sua vida profissional e pessoal. Uma pergunta, que é provavelmente uma das perguntas mais antigas da humanidade, é: quais as diferenças entre homens e mulheres? As primeiras teorias, elas geralmente eram muito vagas e baseadas em generalizações do que as pessoas percebiam, sem se preocupar em o quão verdadeiras elas eram ou em como essas diferenças surgiam. Por exemplo, no passado, homens deveriam proteger mulheres e crianças, além de participar das guerras, sendo treinados para serem guerreiros desde a mais tenra idade. Sendo assim, características relacionadas a combates eram consideradas masculinas, embora muito provável de que na verdade elas estivessem criadas pela forma como os homens eram criados, e não necessariamente de que isso era uma característica inata ou essencial do homem. Porém hoje, nós não aceitamos essas diferenças com tanta facilidade e nos perguntamos: até que ponto essas diferenças foram criadas por nós mesmos? O antropólogo David D. Gilmour, em sua brilhante obra Manhood in the Making, ele apresenta dados que nos levam a crer que, na verdade, como homens e mulheres possuem papéis diferentes no processo reprodutivo, ou seja, na hora de gerar bebês, o ambiente muitas vezes os força a adotarem papéis diferentes. Como consequência, quanto mais perigoso uma determinada sociedade, mais rígidos serão os papéis sexuais e vai ter a configuração que hoje nós chamamos de machismo ou patriarcado. Por outro lado, quanto menos hostil, quanto mais segura for uma determinada sociedade, mais livres as pessoas serão para viverem da forma como elas acharem melhor e menos óbvias, mais fracas serão as diferenças entre homens e mulheres. Entretanto, existem algumas características que se repetem independente do ambiente e que parece haver uma clara tendência para serem de uma determinada forma com homens e de uma determinada forma com mulheres. O exemplo mais conhecido e provavelmente mais estudado até os dias de hoje é o fato de que homens geralmente apresentam habilidades espaciais melhores do que as mulheres, enquanto as mulheres apresentam melhores habilidades comunicativas. Entretanto, têm surgido algumas teorias que tentam oferecer explicações mais amplas e mais objetivas sobre as diferenças entre homens e mulheres, e uma delas é a desenvolvida por Baron Cohen no seu trabalho com pessoas com síndrome de Asperger, conhecida como Empathizing Systemizing, traduzindo por português seria alguma coisa como empatização-sistemação. Essa teoria, ela defende que nós podemos pensar o cérebro humano como dividido em dois eixos, x e y. Um é responsável pela nossa empatização, e seria a nossa capacidade de percebermos e respondermos de forma adequada ao estado emocional das outras pessoas. O outro eixo seria o systemizing, ou sistemação, e é a nossa capacidade de entender como um sistema funciona e de criar novos sistemas. Algumas pessoas têm um cérebro equilibrado, ele é bom numa coisa na mesma proporção que ele é bom na outra. Mas geralmente nós preferimos nos especializar, e homens acabam se especializando na sistemação, ou seja, na sua capacidade de compreender como um sistema funciona ou de criar novos sistemas, o que explica as suas melhores habilidades faciais, melhores habilidades matemáticas, seu maior interesse por tecnologia, por ferramentas, por construção e coisas do tipo. As mulheres, por outro lado, preferem se especializar em empathizing, em empatização, o que explica a preferência delas por atividades relacionadas à área de humanas, aos cuidados com outras pessoas, aos relacionamentos com o público e afins. Uma limitação das teorias que apresentei até agora é que elas se restringem a uma habilidade muito específica. E a grande maioria de vocês vai concordar que, se nós observarmos homens e mulheres fazendo a mesma atividade, seja cuidar de uma criança ou
trabalhando, por exemplo, num hospital como médico, serão percebidas diferenças entre os sexos, tendências mais comuns em homens e outras mais comuns em mulheres. Porém, quando nós colocamos essas diferenças à prova, seja em experimentos de laboratório, em testes, questionários e tudo mais, essas diferenças tendem a desaparecer. O que nos leva à pergunta: por que nós percebemos haver diferenças e quando nós testamos essas diferenças, elas não aparecem nos nossos estudos? Uma teoria que tem ganhado bastante força nos meios mais recentes, nos últimos 20, máximo 30 anos, mas que ainda não chegou no Brasil praticamente, é a de que, na verdade, homens e mulheres não têm habilidades diferentes. Eles têm uma distribuição diferente. Por exemplo, homens geralmente eles ficam mais concentrados nos extremos, aliás, mais concentrados não, mas na verdade os extremos são muito mais povoados por homens, tanto os melhores quanto os piores são homens com muito mais frequência que mulheres, enquanto no meio nós temos um número de mulheres muito maior do que o de homens, que é o que acontece, por exemplo, nas habilidades matemáticas. Se você tirar uma média de todos os homens e todas as mulheres, homens e mulheres têm as mesmas habilidades matemáticas, mas se você pegar a pontuação de cada pessoa separadamente, você vai ver que homens eles estão em muito maior quantidade nos extremos do que as mulheres, enquanto as mulheres elas estão muito mais o número de mulheres no meio é muito maior do que o de homens, apesar do número de homens no meio ser maior do que dos extremos. E outra possibilidade é que as habilidades em si, elas não têm em quantidades diferentes, não é que um sexo é mais violento, o outro é mais carinhoso, o outro é mais não sei o que lá. É que na verdade essas características, violência, carinho, amor, atenção e blá blá blá, elas na verdade se manifestam de forma diferente em cada sexo. Assunto que eu vou abordar no próximo vídeo e eu postarei no próximo ano, em 2018, porque eu vou tirar esse final de ano para poder postar mais assuntos, ver possibilidade de melhoria, e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar, além de deixar nos comentários o que vocês acharam para poder melhorar continuamente esse canal.